fala disso mais um pouco. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, sempre gera muita dúvida, às vezes até um pouco de receio. O uso de medicação no contexto do autismo. A gente recebeu um material informativo bem interessante que tenta justamente responder algumas perguntas que ficam no ar, sabe? Tipo, precisa mesmo usar remédio? Tem risco de dependência? E, principalmente, que cuidados são, assim, essenciais? Então, a nossa ideia aqui é explorar um pouco o que essas informações que a gente leu dizem sobre o papel da medicação, onde ela entra, quais os limites, né? E que precauções são indispensáveis. A gente quer tentar trazer um pouco mais de clareza para essa conversa que é super importante. Vamos então analisar juntos o que esse material revela? Bom, para começar, acho que o ponto mais crucial mesmo que o material destaca logo de cara, talvez porque seja fonte de muito mal entendido, não existe remédio para curar o autismo. Acho que deixar isso claro é a base de tudo, né? Esse é um ponto de partida fundamental, sem dúvida. O texto que a gente analisou, ele deixa isso bem marcado, sabe? O autismo não é tratado como uma doença no sentido tradicional, assim, algo que um comprimido específico pudesse, sei lá, reverter ou eliminar. A perspectiva que o material traz é bem diferente. É mais no sentido de que a medicação, em algumas situações específicas, pode ser uma ferramenta, uma ajuda para manejar certos sintomas ou condições que podem aparecer junto com o autismo, entende? Mas que não são o autismo em si. Entendi. E que tipo de condições ou sintomas seriam esses que o material cita como alvos para essa ajuda da medicação? Olha, o texto aponta para questões bem concretas, que podem impactar muito o dia a dia, o desenvolvimento da pessoa. Fala, por exemplo, de níveis de ansiedade muito, muito altos, sabe? Aquela ansiedade que paralisa, que gera um sofrimento intenso. Também menciona irritabilidade, ou até comportamentos agressivos que podem colocar a pessoa ou outros em risco. Fala de dificuldades de sono bem persistentes, severas mesmo, e também quadros de TDAH, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que às vezes aparece junto. A ideia que o material passa, assim, é que a medicação poderia entrar para aliviar esses pontos específicos, quando eles se tornam barreiras muito grandes, sabe? Faz sentido. Então, o foco terapêutico da medicação, pelo que essa fonte diz, não seria mudar as características centrais do autismo, mas aliviar esses outros desafios que podem estar ali causando sofrimento ou dificuldade extra. É isso, exatamente. É uma distinção super importante para a gente entender a lógica que o texto apresenta. Não se medica o autismo, né? O que se pode medicar são condições associadas que podem talvez se beneficiar de uma intervenção com remédio, mas sempre dentro de um contexto muito maior de cuidados. E isso já puxa outro ponto que, nossa, o material bate muito na tecla. A medicação, mesmo quando parece indicada, nunca pode ser a única resposta, né? A imagem que o texto passa é quase de uma pecinha num jogo maior. Essa é uma mensagem central mesmo, que aparece o tempo todo na fonte. A ênfase nessa abordagem que eles chamam de multidisciplinar é constante. O que a gente entende lendo é que a medicação, por mais útil que possa ser em alguns casos, ela perde muito do potencial dela, sabe? Ou pode até ser inadequada se não estiver integrada com outros suportes. Ela precisa conversar com outras intervenções. O texto chega a dar exemplos. Que tipo de intervenções seriam essas? Como que essa rede de apoio que ele menciona funciona na prática? Sim. O material é bem claro nisso. Ele menciona, por exemplo, a necessidade de acompanhamento psicológico, cita terapias específicas que a gente ouve muito falar no contexto do autismo, como a terapia ocupacional. A ATO, né? Isso, a ATO, que ajuda com habilidades do dia a dia, integração sensorial. A fonoaudiologia também, que trabalha a comunicação, a linguagem, que muitas vezes são desafios, né? E, além disso, destaca a importância de estratégias na escola, estratégias pedagógicas adaptadas. A ideia é que o bem-estar, o progresso, vem dessa soma toda. Parece que a visão é que cada profissional traz uma pecinha mesmo, né? E a medicação, se entrar, é mais uma dessas peças. Não é a única nem a principal, talvez. Exato.
E essa metáfora da rede de apoio que o texto usa é muito boa para isso. Porque não são só os profissionais, né? Inclui a família, que é parte essencial, a escola, todo mundo que convive e apoia a pessoa. É essa rede funcionando junta que, segundo o material, realmente impulsiona o desenvolvimento e a qualidade de vida. A medicação talvez possa ajudar a pessoa a ficar mais receptiva ou funcional para aproveitar melhor as outras terapias, as interações, mas ela não substitui o trabalho dessa rede de jeito nenhum. Fica bem claro, então, que a perspectiva do material é colocar a medicação como um possível coadjuvante, né? Uma ferramenta de suporte, mas dentro de um plano terapêutico bem mais amplo e, o que é crucial, super individualizado. Sem dúvida. E essa questão da individualização, ela conecta direto com outro aspecto que o material trata com muita seriedade, que é a decisão de usar ou não a medicação. Sim, o texto é bem forte nisso, né? Dizendo que essa decisão não pode ser tomada de qualquer jeito, por qualquer um. Reforça que é uma decisão estritamente médica e mais, de médicos especialistas. Correto. A recomendação que fica clara ali na leitura é buscar profissionais que tenham experiência específica mesmo, sabe? Como psiquiatras da infância e adolescência, ou neuropediatras, neurologistas. A justificativa que parece estar por trás é que esses especialistas teriam um conhecimento mais aprofundado, não só dos remédios em si, mas das particularidades do desenvolvimento, das condições associadas ao autismo, para poder pesar os riscos e benefícios de um jeito mais preciso. E por que tanta cautela e essa necessidade de especialização toda? O material dá alguma pista do porquê? Dá, e bem diretamente. Um dos alertas mais fortes no texto é sobre a variabilidade, a diferença enorme que existe de pessoa para pessoa na resposta aos medicamentos. O que funciona super bem para um indivíduo no espectro autista pode não fazer efeito nenhum em outro, ou pior, pode causar efeitos colaterais bem chatos. Cada corpo é um corpo, né? A forma como processa, como reage a um químico pode variar demais. Imagino que isso vale não só para escolher o remédio, mas para a dose também, né? Com certeza. O texto ressalta muito a importância de ajustar a dose com extremo cuidado. A prática recomendada, pelo que a fonte indica, geralmente é começar com doses bem baixinhas e aumentando aos poucos, sabe? Sempre com o médico olhando de perto, monitorando tanto o efeito que se espera, quanto os possíveis efeitos ruins. Fica muito claro que não tem fórmula pronta, não tem receita de bolo que sirva para todo mundo. É um processo quase artesanal, feito sob medida para cada um. Essa variabilidade toda é um lembrete importante para a gente não cair na tentação de comparar casos, né? Ou de achar que a solução que funcionou para o filho da amiga vai funcionar igual. Exatamente. O material, quando insiste nessa individualidade, ele meio que convida a gente a respeitar a singularidade de cada pessoa e a confiar nesse processo de avaliação profissional que vai levar em conta as características específicas daquele indivíduo e não só um diagnóstico geral. A experiência de outra família pode até ser informativa, mas nunca pode ditar o tratamento, né? E a coisa não para por aí, né? O material também destaca que, mesmo quando o remédio é iniciado e parece estar ajudando, o trabalho não acabou. Pelo contrário, precisa de um acompanhamento contínuo. É mais um ponto que faz todo sentido com a visão geral que o texto apresenta. Se a abordagem é individualizada, se considera a pessoa na vida dela, é lógico que o acompanhamento tem que ser constante. As necessidades de alguém, ainda mais de uma criança, de um adolescente que está se desenvolvendo, mudam com o tempo, né? O que era um desafio grande numa fase pode deixar de ser, e outros podem aparecer. Então, o que o texto sugere que esse acompanhamento contínuo envolve na prática? É ficar reavaliando sempre? A idade de reavaliar a medicação com frequência junto com o médico responsável é super indicada. O material menciona que, às vezes, um ajustezinho na dose para mais ou para menos pode otimizar o resultado ou diminuir efeito colateral, melhorando a qualidade de vida. E um ponto interessante que o texto levanta é a possibilidade, em alguns casos, da medicação poder ser diminuída aos poucos e até suspensa, sabe? Depois de um tempo de estabilidade, ou quando as circunstâncias mudam. Isso é importante, né? Porque quebra um pouco aquela ideia de que começar um remédio significa usar para sempre, obrigatoriamente. A medicação é vista mais como um suporte que acompanha a jornada da pessoa, não como uma sentença para a vida toda. Mas, e esse é um mais enorme no texto,
Qualquer mudança, seja na dose, seja para parar, tem que ser sempre com orientação e supervisão médica. O material alerta muito contra parar de repente ou mudar por conta própria. Isso pode ser perigoso para a saúde. Essa necessidade de reavaliar sempre e o alerta contra mexer por conta própria reforçam a seriedade da coisa, né? E a importância de confiar no médico. Sem dúvida. Reforça que a medicação é um processo dinâmico, que exige esse olhar atento, esses ajustes ao longo do tempo, sempre com responsabilidade e com conhecimento técnico por trás. Para fechar os pontos principais, tem um alerta específico que o material traz e que me chamou bastante atenção. O cuidado para evitar o que ele chama de medicalização precoce e desnecessária. O que isso quer dizer? Exatamente nesse contexto do autismo, segundo a fonte. Essa parte do texto toca numa questão bem delicada, eu acho. Envolve as expectativas e talvez a ansiedade que pode existir em torno do diagnóstico e do desenvolvimento no espectro, né? A sugestão que o material parece dar é que buscar a medicação como a primeira ou a única resposta, talvez até por um desejo super compreensível dos pais, dos cuidadores, de ver uma melhora rápida, talvez esse não seja o caminho mais adequado. E qual seria, então, a alternativa, o caminho que o texto recomenda para não cair nessa armadilha da medicalização apressada? O caminho que a fonte aponta como mais saudável passa primeiro por um tempo de observação atenta, de avaliação cuidadosa. Isso quer dizer entender a fundo as dificuldades, mas também as potencialidades da pessoa, sempre junto com a equipe multidisciplinar que acompanha. Aí, a introdução de remédio, seguindo essa lógica, só deveria ser pensada quando tem uma indicação clínica muito clara, baseada nessa avaliação profunda, sabe? E quando existe um consenso entre os profissionais e a família sobre a real necessidade daquilo, sobre os objetivos que se quer alcançar com o remédio e também sobre a consciência dos possíveis efeitos colaterais. Quer dizer, a medicação não deveria ser tipo um atalho para não investir em outras coisas, outras terapias na escola, ou até em mudar o ambiente para ajudar. Essa parece ser a preocupação central que o texto expressa assim: evitar que o remédio vire uma resposta automática ou muito cedo antes que outras estratégias de suporte que podem ser tão eficazes quanto, ou até mais, e mais sustentáveis a longo prazo, dependendo do caso, sejam bem exploradas e implementadas. No fundo, um chamado à paciência, né? A avaliação criteriosa e a confiança nesse processo terapêutico mais amplo. É uma mensagem importante mesmo, sobre resistir um pouco àquela pressão por solução rápida que a nossa cultura às vezes valoriza tanto. De fato, a ênfase do material recai sobre uma abordagem mais ponderada, baseada em evidência concreta da necessidade daquela pessoa específica e não só numa percepção de urgência que pode, às vezes, levar a decisões um pouco precipitadas. Então tá. Fazendo um balanço aqui dessa nossa exploração do material, o que fica de mais importante? Acho que fica claro que a medicação pode sim ter um lugar, um espaço legítimo como ferramenta de apoio no contexto do autismo. Ela pode ajudar a lidar com sintomas bem específicos e desafiadores, tipo ansiedade lá no alto, agitação, dificuldade severa para dormir, que atrapalham o desenvolvimento e o bem-estar. Sim, o texto apresenta a medicação como um recurso válido, né? Uma possibilidade terapêutica que pode ser considerada quando a avaliação profissional mostra que faz sentido. Não tem uma demonização do remédio em si, só que o uso vem com um monte de exigências, de responsabilidades enormes. Precisa de indicação e acompanhamento médico especializado, contínuo, com aqueles ajustes finos, reavaliações constantes. E talvez o ponto que o texto mais martelou, a medicação tem que ser entendida sempre como só uma parte de um cuidado muito maior, integrado, que tem que envolver terapias, suporte na escola, adaptações no ambiente e, fundamentalmente, a participação ativa da família, da rede de apoio toda. Essa visão de equilíbrio, de integração, é realmente a espinha dorsal do material que a gente analisou. A medicação não é pintada nem como uma vilã, que tem que ser evitada a todo custo, nem como uma solução mágica que resolve tudo. É um recurso, sério, dentro de um plano de cuidados que seja abrangente e focado nas necessidades únicas daquela pessoa. Primeira pessoa que vem à minha mente foi uma tia minha, que já faleceu. Ela
Morreu de maneira repentina aos 42 anos. É uma perspectiva bem mais complexa, mais cheia de nuances do que aquelas visões meio preto no branco que a gente às vezes encontra por aí sobre o tema, né? Ajuda a pensar de forma mais individualizada mesmo. Sem dúvida. E talvez um pensamento para a gente fechar, que essa análise do material me provocou, considerando toda essa complexidade do desenvolvimento, do bem-estar e essa necessidade de abordagens que olham para várias coisas ao mesmo tempo, que são pacientes, que o texto tanto enfatiza para o autismo. Como que essa necessidade conversa ou talvez até entre em conflito com a nossa cultura mais ampla, que muitas vezes busca respostas rápidas, soluções imediatas, resultados que a gente vê logo, né? O material lembra a gente da importância do tempo, da observação, de juntar vários saberes. Fica a reflexão, né? Como que a gente pode, como sociedade, como indivíduos, equilibrar essa urgência que a gente sente em oferecer suporte com a paciência que é necessária para esses processos de desenvolvimento e cuidado amadurecerem de um jeito saudável, sustentável. E assim a gente encerra mais um episódio do podcast Fala Disso Mais Um Pouco. Muito obrigada por nos acompanhar nessa viagem pela mente.